Salve os irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, presbítero Marcos. Irmãos, decidi contar uma experiência que a minha esposa teve com o Senhor e também contar uma experiência que eu tive também em relação ao futebol. Minha esposa ela teve uma experiência com Deus também, uma revelação em sonho, dia 13 de 2020, e eu quero estar contando esta experiência. Dia 13/10 de 2020, ela teve uma revelação em sonho. Ela via umas placas quadradas de gesso que vinham em direção a ela. Aquelas placas quadradas de gesso vinha em direção a ela. Ela olhava aquelas placas. E a primeira placa que vinha, ela olhava e vinha um clube de futebol do Brasil. E depois ela, olhando ali, aquela placa girava e já era outro clube de futebol. Vinha em direção a ela e passava aquelas placas. E nessa primeira placa era um clube de futebol e ela girava e era outro clube de futebol. Era a logomarca que tinha lá naquelas placas. Era a logomarca do time, então ela sabia qual que era o time, porque mostrava ali a logomarca. Passava e girava. E veio também mais placas quadradas de gesso, brancas. E no meio delas ali, ela via ali uma estátua grega. Ela via uma estátua grega, vinha também bem em direção a ela. Ela olhava aquela estátua grega. E ela olhando aquela estátua grega, ela vinha e passava. Aí quando ela olhava essa estátua grega, que ela passava, ela falava assim, naquela revelação em sonho, ela falava: é tudo idolatria. Então, nessa revelação em sonho foi bem claro que o futebol, irmãos, é idolatria. Não tem diferença daquelas estátuas gregas que o povo adorava no passado. Os jogos olímpicos também, que tinham na cidade de Olímpia, em Corinto, em Atenas, era em adoração aos deuses pagãos. Os esportes era adoração aos deuses pagãos. Então, o povo adorava aqueles deuses ali, praticando também esportes ali em adoração a eles. Então, nessa revelação em sonho foi bem claro que o futebol é idolatria. É idolatria. É adoração a ídolos. Não tem diferença. Não tem diferença. Então, é bem claro, nessa revelação foi bem clara. E eu também digo que Deus não mostrou só para ela, Deus me mostrou também, e para muitas pessoas também. Deus mostrou. Agora eu quero estar contando uma experiência que eu tive, eu não me lembro se foi em 2018 ou 2019, eu tive também uma experiência também em relação ao futebol. Naquela revelação em sonho que eu tive, eu via, irmãos, uma foto. E quando eu olhava aquela foto, eu via ali um time de futebol que eu conheço. Eu torci para time de futebol quando eu estava no mundo do pecado, porque quando eu aceitei a Cristo eu tinha também entendimento que o futebol não agrada a Deus. Então eu vi aquela foto, eu tinha um time de futebol ali que eu conheço esse time, e esse time não é do Brasil, esse time é do outro país. Então eu vi ali e de repente eu não estava só vendo a foto, eu estava dentro da foto. Aí se tornou real. Assim como a pessoa pega uma câmera ali e tira a foto ali de uma coisa real, então vai ficar aquela foto ali guardada daquele momento. Eu já me via dentro da foto, já no momento ali que estava acontecendo ali o jogo. Eu já estava dentro da foto e vi um jogador ali na lateral do campo. Na lateral, ele ia cruzar a bola, só que estava tudo parado, assim como estava na foto. E a minha visão foi naquele jogador, e depois a minha visão foi indo para
para o meio da área, ali onde o jogador fica mais próximo de fazer o gol. E tinha outro jogador que estava atacando. E aquele jogador estava ali, minha visão foi aproximando, aproximando e ficou bem no rosto dele, bem no rosto daquele jogador. E eu entendi ali o que ele ia fazer. Aquele jogador da lateral, ele ia cruzar a bola para que o outro fizesse o gol. Só que estava tudo parado. Minha visão aproximou bem no rosto dele e eu via claramente quem era o jogador. E quando eu olhava no olho dele, o olho dele estava com as pupilas retraídas. Com as pupilas retraídas, fininha. Igual as pupilas de um gato. Quando você vê um gato, você olha nele e ele fica com as pupilas retraídas. Eu vi ele daquela maneira, com os olhos pretos, com as pupilas retraídas. Eu tive entendimento, irmãos, eu tive entendimento que aquele jogador estava possuído por demônios. Estava possuído por demônios aquele jogador. Para que ele jogasse bem. Os demônios estavam dando habilidade para ele jogar bem. Ele estava possuído por demônios. E eu não me lembrava o nome dele. Eu vi o jogador, não me lembrava o nome. Então eu fui pesquisar para mim lembrar o nome dele. Porque como eu disse, quando eu estava no mundo do pecado, eu sabia que jogador que era. Então eu pesquisei e eu não sabia. Mas aí eu descobri que ele foi eleito o melhor do mundo, esse jogador. Ele foi eleito o melhor do mundo. Aí confirmou ainda mais o que eu tinha visto. Realmente os demônios tinha dado habilidade para ele jogar bem, e ele foi eleito ali então o melhor do mundo em relação ao futebol, aquele jogador que joga melhor do que os outros, faz mais gols e assim por diante. Então eu tive essa experiência, esse jogador possuído por demônios, ali os demônios usando ele, com certeza pelo que eu vi, ele fez pacto com demônios, pactos para jogar bem. Então, essa experiência que eu tive com o Senhor, tenho certeza que o futebol não agrada a Deus mesmo. O futebol hoje, pode observar, é um esporte pagão. Não é para crente, não é para cristão. O mundo não conhece as coisas de Deus. A palavra de Deus fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Se nós somos crentes espirituais, nós compreendemos claramente que o futebol não é de Deus, não agrada a Deus. O futebol, a prova é na prática mesmo. Pode observar que no meio das torcidas tem o quê? Tem morte, pessoas suicidando por causa dos seus próprios times, pessoas se matando, matando uns aos outros. Então, idolatrando o time através dos hinos dos times. Você já percebe os hinos ali que eles inventam para falar, para cantar ali. Se você parar para escutar, você percebe que é idolatria, sim. É idolatria. As pessoas fazem até promessas por causa do time. Então, não é para crente, não é para cristão. O futebol não é para cristão, não é para o povo de Deus, é idolatria. Você tem dúvida, você ora a Deus, fala com Deus e Deus fala, Ele é misericordioso, porque Ele não quer que ninguém pereça pelo engano desse mundo. Ele não quer que ninguém pereça, mas que conheçamos as suas verdades para que nós sejamos salvos por Cristo Jesus. Dessas experiências, que Deus abençoe a todos. Quem vos despede sou eu, seu irmão em Cristo, presbítero Marcos. Fique na paz de nosso Senhor Jesus.